de 2023. A Polícia Federal prendeu mais 5 suspeitos de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os agentes cumpriram 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. A ação foi autorizada pelo Supremo. Os mandados têm como alvos vândalos que invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. Fases anteriores da operação também miraram os financiadores dos atos e PMs suspeitos de colaborar com a ação golpista. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro Nascimento, classificou como gravíssimo e lamentável o rombo financeiro da Americanas. Ele ressaltou que a estrutura de governança da CVM é rigorosa e que nem ele, nem o restante do colegiado estão envolvidos na investigação. O órgão criou uma força-tarefa para analisar o caso. A Americanas está em recuperação judicial. Um homem foi resgatado de situação análoga à escravidão na cidade de Cunhaporã, em Santa Catarina. O suspeito de cometer o crime, um fazendeiro de 70 anos, foi preso em flagrante. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima é do Pará e foi contratada para trabalhar em uma plantação de eucalipto. Ele receberia R$6 mil para o trabalho, mas o valor pago foi de R$200. O governo dos Estados Unidos informou que não há evidências de que os objetos voadores não identificados que foram derrubados recentemente pertençam à China. De acordo com a Casa Branca, existe a possibilidade de que os OVNIs tenham objetivos comerciais. Eles foram abatidos no Alasca, em Michigan e também no Canadá. Ontem, o governo americano informou que não há registro de extraterrestres. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios. A Amazônia.
Quais os segredos da maior floresta do mundo? O rio que corre abaixo de outro rio. Os seres que vivem dentro da maior biodiversidade do planeta. A vida indígena em meio à maior selva amazônica. Quer conhecer as maravilhas e mistérios dessa região? Então acesse Portal Amazônia. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida. Saúde pra valer. Apresentação: Israel Pegado e Daniele Gomes. 2h08, uma ótima tarde para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio CBN Amazônia. Estamos começando a partir de agora o Audiência Pública desta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. E eu já aproveito aqui também para desejar uma ótima tarde para você, Israel Pegado. Boa tarde. Muito boa tarde para você também, Daniele Gomes. Boa tarde para os nossos ouvintes e internautas aqui da CBN Amazônia, começando mais uma audiência pública. Exatamente, hoje a gente vai debater aqui no programa a autonomia do Banco Central. Prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a independência do Banco Central tem o objetivo de blindá-lo de pressões políticas partidárias. Exatamente, Daniele. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendem a autonomia do Banco Central. Já o presidente Lula, o ministro da Fazenda e também algumas entidades sindicais discordam. Para o presidente Lula, o país terá dificuldades de crescer com a taxa básica de juros mantida em 13,75% pelo Copom nos primeiros dias deste mês. Afinal de contas, o que é a autonomia do Banco Central? Quais os prós e os contras? Quais as importâncias de um mecanismo como esse? Essas e outras questões nós vamos debater a partir de agora aqui no Audiência Pública, que traz como tema a autonomia do Banco Central. E você já sabe, né? Você é nosso convidado especial, participa com a gente, manda a sua mensagem, a sua interação para o nosso WhatsApp no número 988140073 ou ainda lá no nosso chat, no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública desta terça-feira já está no ar. CBN Audiência Pública. Teremos 3 especialistas, 3 convidados, os nossos debatedores deste Audiência Pública: Eduardo Costa, economista e professor do curso de Ciências Econômicas da UFPA, Universidade Federal do Pará. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Israel, boa tarde, Daniele. Para mim é uma enorme alegria, em especial estar podendo debater com vocês um tema que hoje está na moda, né? Quer dizer, está na mídia. Exato. Todo brasileiro hoje está querendo saber o que está por detrás desse debate sobre autonomia ou independência do Banco Central. Obrigada por ter aceito o nosso convite, professor. Participa também conosco o Pablo Damasceno Reis, ele que é economista e também presidente do Conselho Regional de Economia. Pablo, seja muito bem-vindo aqui à Audiência Pública. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvinte. Eu que agradeço a participação, falo aqui em nome também dos economistas, né? E é um tema bastante relevante para a sociedade, principalmente aí no momento de pós-eleição, né, início de governo. É extremamente importante a gente debater esse assunto para o futuro do Brasil e do nosso Estado. Conosco também, muito obrigado, Pablo. Conosco também, diretamente de São Paulo, Daniel Pereira, economista, especialista em investimentos. Já esteve conosco em outras jornadas aqui da Audiência Pública. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por poder participar mais uma vez aqui. Muito obrigado por dividir o espaço com os meus colegas, em especial com o meu amigo, professor Eduardo Costa. A gente se conhece basicamente há uns 10 anos e foi uma das pessoas que nos profissionais com qual eu olhei, me inspirei e tive vontade de fazer economia, foi o professor Eduardo Costa. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel.
Muito obrigado, Daniel. Então eu começo com o professor Eduardo Costa, trazendo para a gente a explicação, o conceito do que é, né, um Banco Central com autonomia, professor. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante ter clareza que a autonomia do Banco Central é algo que já se discute no Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Pelo menos uns 20 anos esse tema já vem sendo debatido. Ao ponto, para você ter uma ideia, talvez vocês lembrem, em 2014, Marina Silva foi candidata à presidência da República e uma das principais bandeiras da Marina Silva, que hoje é ministra do presidente Lula, era exatamente a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central já é um tema, eu diria, esse debate já é ultrapassado nos Estados Unidos, já é ultrapassado na Europa. Não se discute a questão da autonomia do Banco Central, porque isso já é incorporado pela sociedade, pelas instituições, pelo sistema financeiro. As pessoas já têm a questão da autonomia como sendo uma coisa a não ser debatida, a não ser mais questionada. Mas o Brasil passou por um debate ao longo dos últimos 20 anos do tema e nós tivemos um grande avanço, eu creio que isso foi um grande avanço, quando em 2021 o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que foi de autoria de um senador do estado do Amazonas, que realmente tornou o nosso Banco Central autônomo. Então, o que significa a autonomia do Banco Central? Fundamentalmente, existem algumas questões que definem a autonomia do Banco Central. O primeiro é o mandato. Então, o presidente da República, na nossa lei, no seu terceiro ano de mandato, ele indica o presidente do Banco Central, que vai para uma sabatina no Senado, no Congresso Nacional, e após a sabatina, o seu nome aprovado, ele assume a presidência do Banco Central. Bom, ele passa a exercer um mandato de 4 anos, assim como os diretores. O Banco Central tem 8 diretores. Pela lei, a cada ano, 2 diretores são trocados. Então, são 8 diretores, ao longo de 4 anos, 8 diretores são trocados. Então, por exemplo, você tem agora, nesse ano de 2023, 2 diretores vão deixar de exercer o seu mandato e o presidente Lula vai indicar 2 novos diretores, que é o diretor de fiscalização e o diretor de política monetária. Ano que vem, mais 2. No terceiro ano, mais 2 é o presidente do Banco Central. Qual a importância da independência do Banco Central? Primeiro, você tem uma questão que descola a discussão da política monetária do ciclo político. Então, quando você tem um período eleitoral, é muito comum que esse período eleitoral contamine as decisões de política macroeconômica, entre elas as políticas monetárias. E quando você tem, por exemplo, às vésperas de uma eleição, é muito comum que determinadas medidas de política macroeconômica de caráter mais eleitoreira sejam tomadas, com o objetivo de blindar a política monetária de decisões de caráter eleitoreiro ou populistas. Você criou essa figura da autonomia do Banco Central, aonde o presidente indica no terceiro ano de mandato, mas quando troca o presidente, o novo presidente convive com o presidente do Banco Central indicado pelo gestor anterior. Isso dá uma certa estabilidade no mercado financeiro, isso dá uma certa estabilidade para os stakeholders, aqueles que tomam decisões, isso gera um horizonte de planejamento de longo prazo. A política monetária ela é uma política de longo prazo e isso acaba gerando, portanto, expectativas benéficas para os tomadores de decisões. Isso faz com que haja, portanto, uma diminuição, e os modelos econométricos mostram isso. Todos os bancos centrais que são autônomos, a expectativa da inflação diminui, porque você passa a ter uma previsibilidade. Você imagina que, por exemplo, o presidente da República possa trocar o presidente do Banco Central. Dependendo do cenário econômico, ele pode trocar 2, 3 vezes no seu mandato, ou até mais. E isso gera uma incerteza, porque a política monetária daqui a 6 meses pode não ser a mesma. Então, pode ter algum fato que faça com que o presidente da República decida mudar o presidente do Banco Central e você tem toda uma mudança no caráter da política monetária. Quando você tem uma gestão que se mantém, isso gera uma estabilidade na política, isso gera uma melhora do ambiente econômico, isso gera, portanto, uma melhora das expectativas dos atores. Isso gera, portanto, além da previsibilidade de longo prazo, uma diminuição na expectativa da inflação. Então, esse é o principal argumento daqueles que defendem a autonomia do Banco Central. Pablo, o professor Eduardo aqui falou da importância para a gente, né, de ter um Banco Central autônomo, independente, mas a gente tem também alguns contras, porque ele falou citou para a gente vários prós, né, da gente ter esse Banco Central independente, mas teríamos contras também, porque tem muita gente que é contrária e que critica isso, né, essa autonomia, inclusive.
Sim, é verdade. Hoje a gente está aí com a taxa em 13,75, não é isso, professor? Isso. O que, de certa forma, empaca a economia, né? Muitas das vezes o investidor, o empresário, o lado real da economia, tirando o lado monetário, acaba tendo dificuldade para ter acesso ao crédito. Não só o empresário, mas também o CPF, as pessoas têm essa dificuldade. E, de certa forma, existe essa pressão do governo federal, né, em cima do Banco Central, para que seja feita a redução desses juros imediatamente, ou o mais rápido possível, para que a economia possa deslanchar. Por outro lado, Eduardo, ouvintes, eu também vejo a percepção do Banco Central com uma visão técnica, como o professor Eduardo falou. As incertezas são muito grandes, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. No cenário internacional, a gente está diante de uma guerra, né? Nesse cenário que impacta na questão da alimentação, impacta na questão do diesel, né, do combustível, na questão aí da agricultura também, com fertilizante. E quando a gente olha para o cenário interno, as políticas públicas, né, indicadas pelo governo atual, no que indica aí a quebra do teto de gastos, etc., gera uma incerteza, uma insegurança tão grande que o Banco Central não vê uma outra opção em não elevar a taxa de juros para conter a inflação, né? Mas eu gosto sempre de fazer a análise dos dois lados, mas também quando se eleva essa taxa de juros a esse patamar, a gente corre o risco até de se chegar a uma deflação. E que uma deflação, todos nós sabemos, que não é bom para a economia, né? Pode-se ter algum impacto, algo similar ao que aconteceu em 2008, que foi uma crise imobiliária, e em 2029, que foi uma crise de estoque, né? Então, a gente pode chegar em um cenário desse, caso o Banco Central não perceba o momento certo de reduzir essa taxa de juros. 2h19. A gente vai ouvir o Daniel também, mas a gente vai para o intervalo, que a gente está estourado já nesse bloco, e depois a gente ouve o Daniel Pereira com calma também, a opinião dele a respeito dessa autonomia do Banco Central. Já voltamos aqui com a audiência pública. CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Apvida Notre Dame Intermédica é a operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Onde você estiver nesse Brasilzão, tem uma unidade perto. Em Belém tem o Hospital Rio Mar, além de mais de 20 unidades no Pará. É mais saúde de qualidade mais perto de você. Ligue 91-3289-6515 e consulte nossos planos de saúde odontológico. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado, Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Fez o Enem? Então olha essa oportunidade. Promoção Enem Premiado Unama. Traga a sua nota do Enem e garanta desconto de até 100% na graduação presencial. Você ainda concorre a 3 iPhones 14, mais 15 sorteios de vales-compra de R$500 cada. Na Universidade Unama, você ainda tem nota máxima no MEC. Acesse unama.br e matricule-se de 8 de fevereiro a 9 de março para concorrer. Consulte o regulamento no site. Unama, excelência por natureza. De segunda a sexta-feira, você acompanha as notícias do esporte paraense no programa Resenha Esportiva. Informação com qualidade no padrão Futebol Globo CBN. Às 4h30 da tarde, comigo, Gilmar Prete, Israel Pegado e João Vitor Barra. Então fique sintonizado na rádio que toca a notícia e que também toca o esporte. CBN Resenha Esportiva. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Duas horas e 21 minutos, de volta aqui com audiência pública na Rádio CBN Amazônia, 102,3 FM em Belém, região metropolitana, Marajó e também o Salgado Paraense. No programa de hoje estamos falando a respeito da autonomia do Banco Central e, claro, todo o debate que gira em torno deste assunto.
Eu queria ouvir também a respeito agora desse assunto o Daniel Pereira, trazendo na sua visão, né, prós, contras, né, o professor Eduardo já trouxe as características, né, por definição do que é um Banco Central com autonomia. Queria que você trouxesse a sua visão, Daniel, com relação a prós e contras desse Banco Central autônomo. Eu, assim como com os meus colegas, eu concordo plenamente com a autonomia do Banco Central. Em países desenvolvidos, como bem o professor falou, já é superada essa discussão. E tirando, se não me engano, a América Latina, que você vai ter Bolívia, você vai ter Chile, você vai ter México com autonomias do Banco Central, você vai ter Brasil, tirando a Argentina e Venezuela, essa discussão ainda existe e os bancos não são autônomos. E isso, a questão do banco ter essa autonomia, além de trazer a previsibilidade que a política monetária não vai se submeter a políticas eleitorais, que traz essa previsibilidade, e isso é uma tese de esse fortalecimento da instituição, tem basicamente no livro Porque as Nações Fracassam, que até o professor Eduardo Costa fez um paper, se eu não me engano, de como esse fortalecimento das instituições ajuda no desenvolvimento da sociedade. E algo que a gente precisa discutir, que é o seguinte, a autonomia do Banco Central é uma autonomia operacional para buscar a meta de inflação que é posta sobre o CMN. E a taxa de juros, muitas das vezes, ela é o reflexo da economia, da economia como ela está. E interferir nessa taxa de juros ou interferir nessa meta de inflação traz uma certa insegurança que pode, literalmente, pressionar ainda mais a inflação e pressionar o não crédito pela incerteza do mercado. A gente vê no governo Dilma que naquele período há uma redução, basicamente, a canetada da taxa básica de juros, e há uma redução da disponibilidade do crédito, porque as pessoas fazem aquele argumento, o crédito está muito alto, não vai ficar sendo disponível. Então, houve uma redução acanetada no governo Dilma da taxa básica de juros, e o crédito não subiu. E depois a inflação bateu, e aí teve que subir a galopes a taxa básica de juros. E outra coisa que a gente precisa entender, que você precisa dessa segurança, e economia não se pode se fazer no achismo. As pessoas ficam, o Banco Central não pode ser autônomo e a meta tem que se disponibilizar a política fiscal do governo. Mas você está tirando isso da onde? Qual o paper que se tem, qual é o estudo que se tem, qual foi o país que implementou isso e foi bem sucedido. Talvez a pessoa mais defensora, para terminar aqui, disso, que é da teoria moderna, que tentam usar ela como muleta para o debate, seja o André Lara, e aí ele usa de muleta a MMT. No entanto, o Robert Lucas, que é o pai da teoria moderna monetária, ele mesmo, já com os números do Brasil, já falou que a teoria dele, a qual se advoga no Brasil, não é aplicável ao Brasil, que essa muleta não serviria para o debate. Então, eu acho que o debate econômico, que impacta literalmente a vida das pessoas, ela tem que ser qualificada e não feita à base da opinião. E, além disso, entender que talvez a taxa básica de juros a 13,75 esteja segurando a inflação, porque pressões inflacionárias ainda não saíram da nossa economia. Porque se você quer diminuir a taxa básica de juros para fomentar o consumo, é pressão inflacionária. Se você quer diminuir a taxa básica de juros e entendendo que a taxa básica de juros alta atrai capital de investidor internacional, e diminuindo ela deixa o Estado menos atrativo, e esses investimentos podem sair da nossa economia, tirando o dólar, deixando o dólar mais caro frente ao real, e tendo uma pressão inflacionária, estrutural e de produção pelo aumento do dólar. E entendendo, como todos nós bem sabemos, que a inflação literalmente prejudica o mais pobre, que já tem a sua condição de subsistência já muito prejudicada. E talvez diminuir a taxa básica de juros traz incertezas, traz fuga de capital e traz aumento de inflação, e que vai prejudicar a sociedade como um todo. Israel, eu queria fazer um comentário sobre... Fique à vontade, professor. Eu parabenizo o Daniel pela clareza com que ele apresentou algumas coisas. E eu quero voltar... Ele mencionou algo que eu considero muito importante.
nós estamos revivendo algo que nós já passamos no passado recente, isso. Quem lembra um pouco a história recente do Brasil, o que o governo Lula atual está fazendo foi feito no governo Dilma. Então, basta lembrar que naquela época não havia a autonomia do Banco Central, e em 2014, quando Alexandre Trombini entra no Banco Central, o PT começou publicamente a questionar a taxa básica de juros da economia. Então, havia uma política fiscal expansionista naquele momento, e havia uma crítica por parte do Partido dos Trabalhadores sobre a política de juros do Banco Central. Ao ponto do Partido dos Trabalhadores fazer um manifesto, e ao ponto daqueles que lembram, o Beluso, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que é outro que, juntamente com o André Lara Rezende, vem defendendo a mudança da autonomia do Banco Central, o Beluso amanheceu um determinado dia como presidente do Banco Central. E isso gerou mídia, foi revertido isso por pressão do mercado, mas sobre ameaça, inclusive, de exoneração do presidente do Banco Central, o Alexandre Trombini cedeu e passou a baixar a taxa de juros no Brasil. 2014, a partir de 2014, início de 2014. Qual foi o resultado disso? Uma aceleração brutal da inflação e uma gravíssima crise econômica no Brasil. Combinação de política fiscal expansionista com uma diminuição da taxa de juros, sem uma ancoragem numa política monetária a partir de previsibilidade de modelos, gerou o que nós tivemos no Brasil de caráter endógeno. Enquanto o mundo inteiro crescia, num boom de commodity, um boom de expansão, nós tivemos em 2015 e 2016 uma queda do PIB de 7,5% no ano, 7,5% no outro ano, 13 milhões de desempregados por erros na condução da política macroeconômica. Parece que nós não aprendemos com o passado. Parece que nós estamos querendo reproduzir exatamente o mesmo modelo. Agora, o que explica a elevação da taxa de juros? Não é a questão monetária. O que explica hoje a elevação da taxa de juros são as questões fiscais. O governo federal hoje está com uma previsão de um déficit fiscal da ordem de 8% do PIB, superior a 230 bilhões de reais, o que gera, portanto, no mercado uma expectativa de inflação. Para conter essa expectativa de inflação, e nós estamos acima do teto, você tem aí exatamente a taxa de juros como sendo um instrumento para você conter a demanda. Agora, essa questão da autonomia, e aqui para encerrar e só para colocar uma reflexão, ela é relativa, porque a meta da inflação é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, da qual fazem parte, além do presidente do Banco Central, mas o presidente do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, e o terceiro assento é da atual ministra do Planejamento, que vão se reunir provavelmente esse mês. E uma das coisas que está sendo discutida é se vai ser revista, inclusive, a meta. Porque se a meta for revista, é possível que você calibre novamente a taxa básica de juros. Mas isso vai ter um efeito na expectativa dos agentes. E é todo esse cenário que precisa ser analisado ao tomar-se essa decisão. 2h30. Vem aí o repórter CBN, notícias de todo o país. Daqui a pouco voltamos com mais audiência pública para você. CBN Audiência Pública. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado, ouvindo o Repórter CBN. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. O Ministério da Saúde antecipou o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no território indígena Yanomami e aproximadamente 20 mil doses bivalentes serão enviadas nos próximos dias. Inicialmente, a ação estava prevista para começar no dia 27.
Além das vacinas contra o coronavírus, a pasta também vai enviar outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. Os trabalhos serão realizados com o apoio da Secretaria de Saúde de Roraima e profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, se tornou réu no caso conhecido como QG da propina. O político é acusado de comandar um esquema de negociação de contratos públicos na época em que esteve no comando do município. Marcelo Crivella atualmente é deputado federal. 3 jovens foram resgatados dos escombros 8 dias depois do terremoto que atingiu a Turquia. O tremor também afetou parte da Síria. Os rapazes sobreviveram após ficarem presos por 198 horas. Diante das poucas chances de se encontrar alguém com vida, os trabalhos de resgate pararam em vários locais e muitas equipes estrangeiras já voltaram ao país de origem. O terremoto já deixou mais de 37 mil mortos na Turquia e na Síria. A Nova Zelândia declarou estado de emergência depois da passagem do ciclone Gabrielle. Mais de 100 mil pessoas estão sem energia. Famílias ficaram completamente isoladas por causa de deslizamentos de terra ou inundações. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 102,3 FM, agora é CBN Amazônia Belém. A rádio que toca a notícia. CBN Audiência Pública. 2h34, por aqui de volta com a audiência pública de hoje. Estamos debatendo sobre a autonomia do Banco Central e para nos ajudar a entender e debater conosco sobre essa temática, participa aqui com a gente no estúdio da Rádio CBN o Eduardo Costa, ele que é economista e também professor do curso de Ciências Econômicas da UFPA, a Universidade Federal do Pará, o Pablo Damasceno Reis, ele que é economista e também presidente do Conselho Regional de Economia e remotamente, diretamente de São Paulo, participa também conosco dessa discussão o Daniel Pereira, ele que é economista e especialista em investimentos. E, claro, a gente também está no aguardo aqui da sua participação para debater conosco sobre essa temática de hoje. Mande sua mensagem, a sua interação para o nosso WhatsApp no número 988140073 ou ainda lá no nosso chat no canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia. Pablo, eu gostaria de retomar essa nossa roda de debate com você. Queria que você falasse também para a gente do outro ponto de vista, tá? Em relação, obviamente, a essa questão da autonomia dos BCs, né, da autonomia do Banco Central. Qual que é o impacto dessa autonomia também na administração pública federal? Olha, gera com certeza segurança, né? Como eu falei ainda há pouco, o próprio professor Eduardo falou, reduz, minimiza as incertezas dos mercados, né? E acho que vale a pena também frisar que o Banco Central é uma autarquia federal, uma autarquia especial, né? Onde ela é fiscalizada, né, de certa forma, pelo Ministério da Economia e pelo governo federal, porém, sim, ela precisa ser autônoma, justamente para gerar essa segurança, não só para o mercado, mas também para os empresários e para a sociedade geral. Agora, Pablo, o presidente Lula tem se queixado muito aí com relação aos juros altos, né? Como você mencionou, 13,75 a taxa básica da economia Selic, né? Alegando, a alegação do presidente, de que essa taxa tão alta, na visão dele, é claro, traria alguns prejuízos para a sociedade. Eu vou começar com o Pablo, mas vou querer ouvir todos os três. Que prejuízos seriam esses? Que danos seriam esses que uma taxa básica tão alta provoca para a sociedade? Olha, de certo modo, eu acredito que gere um ciclo vicioso, né? De certa forma, o empresário acaba não investindo, né? Vai gerando como se diz, uma bola de neve. O consumidor passa a não consumir por insegurança, por o juro estar alto. Ele não retém crédito, não pega dinheiro emprestado, por sua vez o empresário também não. Né? O mercado de trabalho ele acaba ficando, vamos dizer assim, precário, né? Desvalorizado por consequência. Né? Então, a gente acaba também, de certa forma, o país vivendo para remunerar
investidores, né, com a taxa de juros alta. E isso gera um impacto negativo aí nas divisas, nas contas governamentais, que deve ser posta na balança. Mas, lógico, como o professor falou, a gente precisa ter um lastro, né, uma base de um modelo econômico para que essa taxa de juros possa ser reduzida com segurança. Daniel, eu gostaria de ouvi-lo também a respeito dessa questão. Sim, eu acho que na grande maioria dos economistas entende que uma taxa de juros alta, ela dificulta o desenvolvimento econômico, ela acaba dando uma segurança. Mas algumas pessoas, por causa de política, esquecem de dizer que a taxa básica de juros, ela somente é um dos fatores. Eu acho que de outras discussões que eu já tive aqui, a gente precisa de ambiente, a gente precisa de uma reforma tributária para diminuir o contencioso, tanto tributário quanto jurídico. A gente precisa de investimento em infraestrutura para escoar o nosso produto mais rápido e de uma forma mais barata. Então, há um conjunto de coisas, não é somente a taxa básica de juros que influi no desenvolvimento econômico. Prova disso, que no governo Lula, se eu não me engano, no segundo Lula, você tem uma taxa de juros alta e você tem um crescimento econômico. E aí, qual era a desculpa? Porque a taxa básica de juros, ela somente é parte dos fatores que ajudam no desenvolvimento de uma economia. E muitas das vezes ela está alta, muitas das vezes é reflexo de que os outros fatores estão prejudicados. Nós temos baixa mão de obra, nós temos baixa infraestrutura, nós temos um sistema tributário caótico, tanto que nas atas do Copom, a própria ata do Copom mostra que se o Brasil buscar melhorar o ambiente através de reformas e tudo mais, eles têm a perspectiva que através disso se comece a diminuir a taxa básica de juros. O próprio Roberto Campos, em entrevista, ele já falou, e não precisa nem a reforma estar aprovada. As reformas começarem a andar em comissões que o próprio mercado como um todo, ele começa a precificar, traz o valor futuro para cá, porque há uma expectativa de melhora e de estabilidade, as famosas expectativas, precisa melhorar a expectativa. E, por fim, a gente faz uma discussão, muitas das vezes, política das coisas, que ficam, a taxa básica, a dívida do Brasil está ali sobre os grandes rentistas. E quando a gente olha, os três grandes, maiores credores da nossa dívida, vai ter instituição financeira, mas vai ter fundo de investimento e fundo de previdência. O fundo de investimento e fundo de previdência é investimento para longo prazo. Muitas das vezes é aquela pessoa que acha que não vai conseguir sobreviver com o seu INSS na aposentadoria e investe lá os seus 100, 200 reais por mês em fundos de investimentos de renda fixa, que é o título da dívida, na expectativa de conseguir ter uma aposentadoria. Então, parte dos grandes credores da dívida pública não é o grande empresário, mas sim um trabalhador no fundo de previdência querendo se aposentar e tentando ter uma segurança melhor na velhice. Essa, na verdade, é a nossa realidade. Maravilha. Queria ouvir também o professor Eduardo Costa aí a respeito dessa questão do que seriam esses prejuízos, esses danos sociais, né, por conta de uma taxa de juros tão elevada. A questão da taxa de juros elevada, eu acho que ambos os colegas já colocaram de forma muito assertiva a questão dos prejuízos. Fundamentalmente, você tem aí, de um lado, a diminuição do investimento, diminuição do consumo, diminuição do crédito. Você tem, portanto, uma diminuição da demanda agregada da economia e, nas contas públicas, você tem um aumento da dívida pública. Agora, nós estamos olhando, e os dois colocaram algo que nos traz a seguinte reflexão, nós estamos olhando de uma forma equivocada para o debate. Porque a questão da política monetária e da taxa de juros não vai ser resolvida com uma canetada do presidente do Banco Central ou do Comitê de Política Monetária. Nós precisamos resolver o problema da situação fiscal brasileira. Durante muitos anos, e aí quando você atinge uma certa idade, é bacana que você já comece a ter uma certa vivência, há muito tempo, eu sou crítico das taxas de juros elevadas no Brasil. Desde o início do Plano Real, você tem uma política macroeconômica de juros altos. E você passou a ter no Brasil o quê? 3 décadas perdidas em 40 anos.
Nós crescemos muito pouco. Se diz que o Brasil tem voo de galinha, cresce 1, 2 anos, depois para de crescer. Por quê? Porque o ambiente econômico, que não é só os juros, mas os juros ajudam a explicar, inibe investimento, inibe aquilo que a gente fala de formação bruta de capital fixo. E você tem, a partir daí, um ambiente econômico completamente deletério para o investimento privado, que e deveria ser o principal motor de uma economia sadia, saudável, não o Estado. O Estado, na verdade, ele é apenas um regulador do ambiente. Ele não pode ser o motor da economia. E nós criamos uma cultura do Estado ser o motor da economia. E aqui está uma questão que é interessantíssima, porque durante muito tempo, quando eu fui presidente do Conselho Regional de Economia, fui do Conselho Federal de Economia, eu sempre ouvi a seguinte questão: não dá para baixar os juros no Brasil. Existe um patamar mínimo por uma questão estrutural e é o modelo econômico, mas nós mostramos recentemente que era possível baixar juros. Você pegar o governo Lula, é muito curioso, você pega, por exemplo, o governo Lula em 2005, a taxa média de juros do governo Lula em 2005 era 19,75, muito mais alto do que agora. No governo Dilma era mais alto do que agora. Mas o que você observou? Você teve o impedimento da presidente Dilma e entrou um novo presidente, o Michel Temer. O que o Michel Temer fez ali? Ele fez um encilhamento fiscal no Brasil. Ele começou a discutir a necessidade de uma reforma administrativa, a necessidade de uma reforma tributária, ele enxugou a máquina pública, passou a ser discutida a autonomia do Banco Central. Curiosamente, com essa agenda que forma expectativa no setor privado, você passou a ter uma diminuição da taxa básica de juros, que chegou a 6,5% no governo do Michel Temer. Entrou Bolsonaro. Bolsonaro aprovou a autonomia do Banco Central, quer dizer, sancionou, porque quem aprovou foi o Congresso, sancionou. Você passou a ter uma política fiscal e monetária chamada de ortodoxa, ou seja, buscando o equilíbrio das contas públicas. A taxa de juros básica no Brasil caiu para 2%. Ou seja, a diminuição da taxa básica de juros no Brasil não vai se dar pelo lado da política monetária, vai se dar pelo lado da política fiscal. Enquanto nós tivermos uma política fiscal expansionista, achando que o governo pode gastar mais do que arrecada, achando que o governo tem que ser o motor da economia, isso vai gerar expectativa de inflação, isso vai gerar um cenário adverso na economia e a política monetária vai ter que atuar através da taxa Selic. Então, nós estamos olhando a questão de uma ótica equivocada. Agora, eu li alguns analistas que entendem duas coisas. Por que o governo Lula está fazendo esse debate hoje? Fundamentalmente, a maior parte dos analistas entendem que, primeiro, há a necessidade de você criar um espantalho. Por quê? A expectativa de crescimento da economia esse ano é algo em torno de 0,75%. Ou seja, vamos crescer muito pouco. Nós não vamos conseguir nem agregar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, se está se criando um ambiente para tentar se justificar o fracasso do crescimento econômico, sendo que o fracasso do crescimento econômico não é em função da política monetária. Ajuda, mas a política macroeconômica ela envolve também a política fiscal e as duas políticas caminham juntos. Posso fazer um comentário sobre o professor? Pode, Daniel. Como o professor falou, a gente precisa trazer essa previsibilidade, essa política ortodoxa, e eu gosto muito de olhar para o plano real. Antes do plano real, a gente teve uma inflação no Brasil, a gente vivia a hiperinflação, no acumulado de 12 meses, a gente teve mais de 3.000% de inflação. Essa é a realidade da sociedade. O Plano Real, ele traz uma série de reformas e, a partir do Plano Real, a gente consegue ter aproveitar o crescimento do boom das commodities do Brasil. A gente começa a conseguir fazer um aumento da redistribuição de renda, como políticas de Bolsa Família, como políticas do FIES. Então, a política fiscal, a política social no Brasil, ela começou a ganhar força principalmente após de uma série de reformas ortodoxas, como o tripé macroeconômico, como lei de responsabilidade fiscal, que são vistas como ortodoxas através desse tipo de política e desse tipo de controle. O próprio teto dos gastos públicos ajudou, inclusive com o Michel Temer nisso aí.
A gente teve uma retomada do crescimento do Brasil. A gente veio, com as reformas do Michel Temer, a gente tem uma melhoria do ambiente e uma expectativa de ir na mão do que o mundo vai, sabe? O Brasil, ele tende a tentar fazer uma série de políticas na contramão do mundo desenvolvido. Isso trouxe, como bem o professor falou. Daniel, seu áudio deu algum problema. Agora como voltou. bem o professor falou. Você retoma um pouquinho, Daniel, porque falhou. Série de reformas. E aí há uma diminuição da inflação, uma diminuição da taxa básica de juros e uma volta do crescimento da economia. E não foi intervindo no Banco Central que ele fez isso. Ele fez isso fazendo uma série de reformas na nossa economia. Perfeito. 2 horas e 47 minutos, último intervalo aqui do nosso Audiência Pública, já voltamos. CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Apvida Notre Dame Intermédica é a operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Onde você estiver nesse Brasilzão, tem uma unidade perto. Em Belém tem o Hospital Rio Mar, além de mais de 20 unidades no Pará. É mais saúde de qualidade mais perto de você. Ligue 91-3289-6515 e consulte nossos planos de saúde odontológico. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado, Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Sou a vibração da Amazônia. Tradição e inovação. Minhas ações são em rede. Eu conecto, educo e realizo. Sou apaixonada por gente. Trabalho para o futuro. Valorizo ideias, culturas e saberes. Meu nome? Sou Fundação Rede Amazônica, comprometida com o desenvolvimento social, econômico e ambiental da Amazônia. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102.3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. CBN Audiência Pública. 2 horas e 50 minutos, de volta com a Audiência Pública, hoje falando a respeito de autonomia do Banco Central. Fui pesquisar alguns números aqui, até porque é natural que os nossos convidados não tenham certos números de cabeça, né? É difícil, alguns números são muito antigos. O governo Lula recebeu do governo FHC uma média de taxa Selic em torno de 21%, e ao final do seu governo era de 9,5%, depois essa taxa volta a subir com o governo Dilma até 11%, 12%, chega perto de 13%, volta a cair depois com o governo Temer, vem caindo até o governo Bolsonaro, com esse mínimo histórico de 2,5%, um mínimo realmente muito pequeno. E o crescimento médio, professor, nos últimos 4 anos foi de 1,14%, que também não é um crescimento para a gente comemorar nem soltar rojões, mas de qualquer maneira cresceu alguma coisa. Há pouco, professor, você falou em regulação, né? O papel do governo é regular, né? Quem tem que ser o motor da economia é a iniciativa privada. Agora, não é um paradoxo que o governo, que deveria regular, não tenha como definir as políticas monetárias da sua gestão? Olha, na verdade, o que é o governo? Existem políticas de Estado, existem políticas de governo. Então, quando você define, por exemplo, a meta da inflação é definida pelo governo. Você tem ali no Conselho Monetário Nacional, você tem maioria do governo, você tem ali o ministro da Fazenda, você tem ali a ministra do Planejamento, você tem o presidente do Banco Central. Então, quem estipula a meta de inflação é o governo.
O Banco Central, ele apenas age para operacionalizar que essa meta definida pelo Conselho Monetário Nacional seja alcançada. E aí entra os instrumentos de regulação. Então, o governo, ele define a meta através do Conselho Monetário Nacional. Agora, é importante ter clareza que, primeiro, nós precisamos discutir hoje qual é o papel do Estado na sociedade. Até que ponto esse Estado ele está devolvendo políticas públicas para as pessoas. Você pega o orçamento da União, o orçamento dos governos estaduais e das prefeituras, o que volta como investimento para políticas públicas na área de saúde, segurança e educação é menos de 10%. 7%, 5%, dependendo do Estado, da prefeitura. A maior parte do recurso passa a ser, portanto, para custeio da máquina pública ou para o pagamento de juros da dívida pública. Esse debate nós temos que enfrentar e encontrar soluções. Toda vez que você aumenta a taxa de juros, você aumenta os juros da dívida pública, você diminui a capacidade de investimento do Estado. Então, a política macroeconômica precisa ser calibrada, porque não adianta você diminuir juros e aumentar o gasto público. Você tem que diminuir o gasto público com custeio, aumentar o investimento público, gerar expectativa para o setor privado e, a partir daí, você passa a ter crescimento econômico. Ano passado, nós crescemos 3,1%. O Brasil cresceu mais que a China. Pela primeira vez em 30 anos, nós crescemos mais que a China. O Brasil cresceu mais que Estados Unidos, com uma inflação menor que China e Estados Unidos. Mas existem algumas questões que o próprio Daniel falou, o próprio Pablo falaram, que são fundamentais. Nós não podemos ficar refém da discussão dos juros. Nós precisamos discutir a questão fiscal, mas não só isso. Produtividade, custo Brasil, educação, uma série de elementos que caminham juntos que vão nos ajudar. Aliás, o principal debate no Brasil hoje, e não é de hoje, né? Acho que dos últimos 20 anos, é como não ter o voo de galinha, porque a gente cresce um ano e para de crescer. Agora, esse debate nós precisamos enfrentar. Esse debate não é fácil, porque você passa a ter, de 2 em 2 anos, eleição no Brasil. E o ciclo político, muitas vezes, ele faz com que as decisões de política macroeconômica sejam contaminadas pelo ciclo político. E aí você gera políticas expansionistas, fiscais expansionistas, monetárias expansionistas, que geram inflação, reduz o crescimento econômico, e aí você tem um ciclo que não se mantém, não se sustenta. Esse debate nós precisamos fazer. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, são 2h54. A gente já aproveita agora esse período para começar a agradecer e também nos despedir aqui dos nossos convidados. Pablo Damasceno Reis, ele que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia. Pablo, obrigada pela participação aqui na audiência pública de hoje, obrigada por ter contribuído nesse debate que é tão importante de hoje. E a gente ainda tem aqui uns 2 minutinhos para as suas considerações finais a respeito dessa temática. Eu que agradeço aí rever os meus colegas, o Daniel, o professor Eduardo, colega aí de longas datas, né? Eu acho que só para concluir o debate do Banco Central, da independência, né, do BC, ela acaba também minimizando a possibilidade de oportunismo, né? Como você falou, professor, a questão da emissão do papel moeda, né? A questão do impacto desses recursos adicionais que podem ser gerados por pressões políticas. Então, essa autonomia, eu acho ela extremamente importante para que deixe de ocorrer o que aconteceu antes de 94, nos anos anteriores, que é aquela hiperinflação, onde a gente não conseguia manter a sociedade estabilizada, equilibrada, a economia. Muito obrigado, Pablo, pela sua participação aqui conosco. E também a gente quer agradecer e também abrir aí espaço para as considerações finais do Daniel Pereira, economista, especialista em investimentos, diretamente de São Paulo, participando mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Daniel. Obrigado eu e obrigado à companhia dos meus colegas, dos professores. Sobre uma consideração que eu queria fazer, o seguinte, porque a ampla maioria dos grandes economistas que a gente tem na nossa sociedade e da academia de economia é contrária a essa posição de abaixar a taxa de juros na marra, de se submeter, fica um pequeno grupo, e como alguns economistas falam, e esse pequeno grupo que defende isso nunca consegue publicar um novo modelo econométrico, não publica um artigo, não publica um paper para submeter à análise, ou seja, negando o conhecimento acadêmico. E aí a pergunta é, será que coisas tão técnicas, a opinião da academia não tem que ser levada em conta e se deve fazer
na base do achismo, na base da opinião, porque eu acho que a gente precisa de previsibilidade. E aí, usando o que me parece que é duas frases que cabem muito bem. Uma do ex-pai do Plano Real, Gustavo Franco, que parece que o Brasil é um alcoólatra que sempre tenta voltar ao alcoolismo da sua inflação, e ao do Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do governo Lula, que diz que parece que toda vez que o Brasil encontra um bom caminho, quando ele começa a melhorar, ele volta às mesmas práticas. Eu acho que esse debate já deveria ser superado e eu acho que a academia deveria ser mais ouvida e não negar o conhecimento acadêmico. Eu acho que é isso. Fique com Deus. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mais uma Daniel, vez. pela participação. A gente também quer agradecer aqui a participação nesse debate do professor Eduardo Costa, ele que é economista e também professor do curso de Ciências Econômicas da UFPA. Obrigada, professor, pela gentileza de ter aceito o nosso convite e ter participado desse debate de hoje. A gente também tem um minutinho aí para a sua consideração final. Obrigado, Israel. Obrigado, Dani. Obrigado. Muito bom encontrar o Daniel. Bom te rever, Daniel. Alegria enorme te rever. Alegria estar aqui com o Pablo, nosso presidente do Conselho Regional de Economia, pessoa também muito querida. E encerro com uma questão, uma reflexão, né? Durante 20 anos nós discutimos a questão da autonomia do Banco Central. Nós amadurecemos isso. O Congresso votou. O Congresso aprovou a autonomia. Virou, portanto, uma política de Estado. A questão da autonomia do Banco Central é política de Estado. Não pode ser revista a cada governo por opiniões que mudam por circunstâncias ou por conveniências. Então, eu acho que parabéns à CBN por estar fazendo esse debate. Esse debate precisa ser feito por toda a população brasileira e nós precisamos acompanhar cada vez mais o que acontece no nosso mundo político, no nosso mundo econômico, porque isso nos interessa. Isso é cidadania. E parabéns à CBN por nos trazer esse debate e nos tornar cidadãos cada vez mais bem informados e atuantes. Muito obrigado, professor Eduardo Costa. Obrigado aos nossos especialistas que contribuíram com seus conhecimentos, com as suas expertises aqui no nosso Audiência Pública, que teve a operação de áudio do Márcio Cavalcante, a produção do Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado e Daniele Gomes. Obrigada a você pela sua companhia até aqui. Continue com a gente, porque logo após o Repórter CBN, a gente tem o Tarde de Notícias. Até já. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios, a Amazônia. Quais os segredos da maior floresta do mundo? O rio que corre abaixo de outro rio. Os seres que vivem dentro da maior biodiversidade do planeta. A vida indígena em meio à maior selva amazônica.